Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro capítulo do podcast Código Imobiliário. Eu sou o Rodrigo Ferreira, estou aqui dividindo esse espaço com o meu amigo de colegial, antigo colegial, Fernando Nakashi, também conhecido como Vieira, né, para os negócios imobiliários, e também com meu sócio irmão de uma vida, Tomás Figueiredo. Estamos aqui estreando esse primeiro episódio, e vamos fazer um bate-papo descontraído, sossegado, leve e ao mesmo tempo divertido sobre o mundo dos negócios imobiliários. Fernando, e aí, o que você está achando desse projeto, desse sonho que a gente hoje está tornando ele realidade? Muito empolgado, né? Eu achei muito legal. A gente sempre conversa por aí, né? A gente se encontra nos lugares e fica falando de mercado. E aí surgiu a ideia. Você até que veio para falar comigo, eu lembro que a gente estava num churrasco até e falou, cara, vamos fazer um podcast que a gente conversa tanto em off, por que a gente não faz isso para levar informação para todo mundo, etc. Falei, por que não, né? Acho que na semana seguinte eu já estava sentado conversando com o Tomás e a coisa começou a surgir. E acho que vai ser bem legal. A ideia nossa é transportar a informação da melhor forma possível para todo mundo, em todos os âmbitos do mercado imobiliário. E é isso aí, vamos que vamos, né? Andrade Vieira e TFF, duas parceiras, irmãs aí no mercado imobiliário. E vamos seguir, né, Tomás? Tem tudo para ser sucesso, né? É verdade isso. Toda vez que a gente se encontra, o papo flui, é gostoso. Então, por que não compartilhar isso daí com quem está em casa e quem está nos assistindo, né? Então, vamos realmente levar uma informação bacana, de qualidade e também de forma bem descontraída. E hoje a gente tem aqui um convidado de peso para a estreia, hein? Quanta honra, quanto conhecimento, que orgulho. Que orgulho. Hoje o nosso primeiro convidado é o advogado Marcos Bertuzzi. Vou chamar de Marcos, não vou chamar de doutor, porque aqui é um papo informal. Por favor. Né? É nosso colega há muito tempo, tem muitos anos de experiência no mercado imobiliário, já foi advogado de construtoras, tem um bom conhecimento, já participou de comissões de direito imobiliário da OAB e vai hoje nos brindar com esse conhecimento, né? Mais assim com a informação para o nosso público sobre direitos, deveres, investimentos, negócios, um bate-papo aí tranquilo para a gente acrescentar informação para o nosso público. Será um prazer. Marcos, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. E o tema de hoje é contratos de locação. Para a gente dar um início aqui, um start nesse bate-papo, é fato que aqueles tradicionais bairros, né, da cidade, eles há alguns anos já estão sofrendo mudanças, né? As pessoas, os moradores, os proprietários desses imóveis estão migrando para condomínios fechados, né, condomínios edilícios, e estão deixando seus imóveis para investimento, para uma possível renda, ou até negociando com essas grandes construtoras que estão chegando e transformando o que eram 6, 7 casas ali num condomínio vertical. Então, essa transformação que os bairros tradicionais estão sofrendo levam, né, os proprietários a tomarem essas duas opções, ou negociarem os imóveis, né, uma compra e venda, ou oferir renda com os seus imóveis através de locação. E é por isso que a gente está hoje aqui, para trazer esse conteúdo, essa informação para o público que tem interesse em se expor dessa questão de locar os imóveis. Certo. Vamos lá, eu vou passar a pergunta aí, né? Eu estou aqui hoje, né, no meio de um monte de advogado. A minha função, acho que é diminuir um pouco o QI da conversa. Sair do juridiquês, né, e tentar
Apesar que todos vocês são bastante informais também nisso, mas brincadeiras à parte, é verdade. Eu tenho duas curiosidades, ô Marcos. A primeira, eu sempre gosto de, quando eu conheço a pessoa, saber o que te fez se envolver na parte do direito imobiliário, né? O direito tem tantas linhas aí para serem seguidas, né? E o que te fez querer mesmo o direito imobiliário? E depois, eu tenho uma dúvida grande aí sobre os contratos do BTS, do Build to Suit, né? Aquele você construir para alugar, você já fazer esse pacote todo. Eu tenho muitas dúvidas sobre esses contratos, mas vamos primeiro aí falar um pouco o que te trouxe para isso. Vamos lá. Eu posso dizer que desde, digamos, da juventude, eu sou o tipo de pessoa que gosta muito de duas coisas, né? Eu gosto de entender o contexto e ligar pontos. Nesse sentido, eu sempre me acabei conectando muito facilmente com a área de humanas, né? Por causa de uma coisa chamada interdisciplinariedade. Gosto muito, por exemplo, de sociologia, filosofia, aí gostava de história, português, acabei caindo no direito, que basicamente é uma ciência humana aplicada, e dentro do direito, eu tinha um professor, lembro dele com muito carinho, inclusive se estiver nos assistindo, um oi para o professor Delova, ele pegava no meu pé, ele fazia com que tivesse caderno, e eu acabei estudando muito direito civil por causa dele. Né? E o direito civil em si, são tantos artigos, tem o Código de Processo, etc., tem várias vertentes e várias facetas. Aí eu só liguei as coisas, né? Eu comecei a ver o contexto, comecei a ligar os pontos, e aí eu fui caindo nessa área mais do direito imobiliário. O direito imobiliário em si, ele é ele é multifacetado, ele é multidisciplinar. Você precisa entender de conceitos tanto de direito administrativo, direito até municipal, dependendo da situação. Você precisa entender muito também de direito civil, direito registral. Então, aquela coisa, a paixão veio daí, porque eu comecei a ver, digamos assim, o copo meio cheio, num primeiro momento, que isso assusta. Mas depois a gente vê que as coisas se conectam no direito, né? Tanto que tem algumas teorias, né? Como, por exemplo, o que chama de diálogo das fontes. Simplificando, é aquela coisa, uma lei conecta com a outra e você usa isso para servir a quem te procura como advogado. E aí também entra a parte que eu sempre gostei muito, que é atender pessoas, estar com pessoas, né? E essa satisfação de poder servir, de poder tirar as dúvidas e mais proteger o patrimônio das pessoas, é algo que realmente me fascina desde muito tempo. Que legal, que bacana. Posso aproveitar já e seguir nessa minha pergunta, porque eu gosto de abusar também um pouco. Os contratos de locação, tem todos aqueles padrões, né, mais ou menos pré-definidos, que todo mundo conhece, mas na classe dos BTS, né, do Build to Suit, então, ou seja, eu tenho um terreno, né, o Rodrigo quer alugar esse terreno, fala assim, mas eu vou construir em cima dele, etc., para moldar para o meu negócio. Como é que funciona o contrato aí nesse caso? Quais são os riscos? Porque eu estou colocando meu terreno, eu que vou construir, é ele que vai construir. Quais são as responsabilidades? Qual que é o prazo desse contrato? Porque se eu investir ali, sei lá, 1 milhão, 2 milhões para construir uma loja, um barracão em cima do teu terreno, qual que é a garantia que eu tenho? Eu gosto de pensar em termos práticos quando a gente fala de contrato. Né? O pessoal acha que os advogados são meio chatos quando eles falam que cada caso é um caso, mas é uma grande verdade. Por exemplo, nessa situação, um contrato teria que ser estipulado tendo em vista o investimento que você está fazendo. Por exemplo, aí entra a parte de proteção. Por isso que um contrato ele tem que começar sempre com uma análise muito boa da pessoa que está envolvida no negócio, de quem você está comprando. Um contrato que já começa dessa premissa, ele já começa bem, porque você sabe onde você está colocando seu dinheiro. E nesse contrato também você já estipula, porque o investimento, se você atrasa 1 ou 2 dias do seu planejamento, você já está perdendo dinheiro. Tá? Esse contrato ele vai te proteger nessa situação. Não só quem está vendendo o terreno, como quem está comprando também. Eu sou um grande defensor dos contratos, digamos assim, esses contratos que não são Ctrl+C, Ctrl+V. Exatamente porque cada caso é um caso. É legal fazer essa análise e ver, por exemplo, tem a pessoa que vai construir a casa porque quer fazer a casa onde ela vai morar. Esse é um tipo de contrato. Tem a pessoa que vai construir pensando numa incorporação. Esse é outro. A gente tem que ver, por exemplo, o zoneamento, se ali permite esse tipo de questão e está colocando. Então, analisando o caso do cliente, o contrato é feito, parece até clichê, né? Mas ele é feito de forma artesanal. Aí que entra o Build to Suit, que eu preciso entender a sua necessidade para te entregar algo que, além de funcionar, consiga te proteger
nesse aspecto legal, porque problemas sempre vão existir, né? Ainda mais nessa parte de locação. Marcos, aí eu queria abusar um pouquinho, aproveitar dos seus quase 20 anos de experiência já na área, né? Nós sabemos, e isso é muito importante também deixar claro para quem está nos assistindo, que o contrato, ele é o quê? O ajuste da vontade das partes, escrito, passado lá no papel, exatamente seus direitos, suas obrigações e assim por diante. É como se fosse a regra do jogo, né? Então, assim, por que é tão importante a gente ter um contrato bem elaborado no começo, né? Por que esse conceito do brasileiro de jogar no Google, pegar um modelo de contrato de locação e lá na frente vamos ver o que vai acontecer, se vai dar certo ou não? Qual que é o risco disso, né? Qual que é a importância de um contrato personalizado, de um contrato bem feito? Explica um pouquinho mais pra gente. O contrato, que a gente chama mais de personalizado, que foge daqueles modelos, eles são feitos para situações específicas. Vamos dar ali um exemplo prático, né? Eu quero locar o meu imóvel, mas eu não gostaria, por exemplo, que fossem feitas alterações nele, eu gostaria de manter ele tal como está. Isso é uma espécie de contrato, né? Eu quero pegar esse imóvel e eu pretendo transformar ele em algo comercial. Isso é um outro tipo de contrato. A personalização entra muito com base na intenção de quem está querendo locar e de quem está querendo alugar, de forma a contemplar o direito de cada um. Então, vislumbrando essa situação, aí a gente tem que sempre cair em exemplos práticos, tá? Uma locação residencial é um tipo de contrato. Aí você vai estar preocupado com a manutenção do seu imóvel, se a pessoa que está lá vai fazer, digamos assim, um uso ok do seu imóvel, que não vai estragar o seu bem, e ao mesmo tempo a pessoa que está alocando, né, ela tem o interesse ali de morar bem, de não ser incomodado, de estar com as coisas funcionando. Se a gente entra já mais na parte ali da locação comercial, as características também são diferentes. E aí existem, como você disse, regrinhas que cada um pode se valer para poder, no caso ali, entrar nesse jogo, como a gente diz, e, além de obedecer às regras, saber como jogar o jogo. Simples. Por exemplo, eu entrei no imóvel, eu sei que eu não posso colocar o prego em tal parede. Se a pessoa for lá e colocou o prego, a gente tem que simplesmente já colocar em uma espécie de vistoria e falar assim, olha, isso aqui é uma falta. Como no jogo mesmo de futebol. Aí entra o cartão amarelo, por exemplo. Né? E aí você combinou que ele deveria pagar todo dia X, ele deixa de pagar naquele dia, né, e atrasa isso, aí vem outro cartão e coloca. É o contrato que é feito para a situação que vai dar essa proteção. E o brasileiro tem muito essa mania de pegar algo meio pronto ou de fazer contrato de boca também. Né? O direito permite? Sim, ele permite o contrato que a gente chama do contrato verbal. No entanto, é aquela coisa que eu nunca aconselharia, até para parente. Né? A gente costuma brincar que tem que ter o contrato de locação. Principalmente para parente, né? Geralmente dá problema, né? É sempre assim, né? Não dá para um parente, amigo. Fala-se muito de sogra, né? É uma coisa curiosa, né? Porque a gente costuma observar várias situações que aonde você abaixa a guarda é onde mora o problema. Então, assim, não só numa locação, mas aquele dinheiro que você emprestou para um conhecido, para um amigo, para um primo, para um tio, e foi no verbal, e aí começa aquela situação que depois, a hora que surge um problema, a prova fica muito complicada, né? Então, é isso que realmente a gente não pode baixar a guarda e ter realmente essa necessidade ou essa boa orientação de conduzir da melhor maneira, sempre por escrito, desde o começo. Porque, assim, no início, as intenções são as melhores, sempre, né? Sempre o inquilino vai se apresentar como uma pessoa maravilhosa, o locador também vai se colocar à disposição para tudo. E ao longo do contrato que vão surgindo os problemas. E aí que realmente que vale a pena essa regra aí já estabelecida desde o início. Marcos, de uma maneira geral, a gente sabe que são muitos os direitos e obrigações tanto do inquilino quanto do locador, num contrato de locação. Mas quais são as mais substanciais? O que você tem aí para nos mencionar como as mais relevantes desses direitos e obrigações das partes? Conta um pouquinho para a gente. Bom, a lei do inquilinato no Brasil, né, como o próprio nome diz, ela é uma lei que foi projetada para proteger realmente muito mais o inquilino do que o proprietário, né? E dentro dessa premissa, ela estabelece ali os direitos que você tem quando você loca um imóvel, né? E quando você também ali participa locando isso. Aí a gente tem o tal do locador, que é o proprietário, e o locatário, que vai fazer, no caso ali, esse aluguel. Quem aluga quer morar bem.
Tá? Ele quer ter a tranquilidade de estar no imóvel, ele quer ter ali, digamos assim, uma segurança que ele vai poder ficar ali um tempo. E nesse ponto aí que veio a lei também lá atrás para definir isso. Tanto que a gente fala hoje dos contratos de no mínimo 30 meses, né? Para que essa pessoa que esteja ali não precise ter esse medo de ser tocada para fora a qualquer momento. Então, a questão é simples. Você me cede o imóvel, eu te pago um tanto para ficar ali, né? E eu respeito o seu imóvel. A gente costuma dizer muito nessa área de direito civil, né, que a gente fala muito da premissa da boa-fé, né? Porque isso tem que ser observado a todo momento, não é só o contrato que está ali, né? É a questão de tratar a coisa do outro como se fosse sua, essa honestidade que você tem em estar no bem do outro. A lei é um reflexo disso, né? Então, os direitos e obrigações, basicamente, são esses. A cessão do imóvel, em troca de uma remuneração por isso. Obviamente, daí a gente vai começar a falar dos, digamos assim, dos acessórios que acompanham isso, né? Tem que pagar as contas do lugar direitinho, para não deixar a conta depois para o proprietário, né? Porque a gente vê muito caso de gente que deixa condomínio aberto, aí depois, por exemplo, gastou conta de energia e ficou em aberto, depois não mudou. Tem todas essas responsabilidades que um bom contrato consegue aí cobrir. Ô Marcos, além de casos, né, nós também temos causos. Então é muito curioso, e nós já tivemos situações completamente absurdas aqui, envolvendo o contrato de locação. E até quando você está dentro de um condomínio, quando você está dentro de um prédio, tem toda a situação que o seu inquilino pode causar, que pode inclusive reverter contra o proprietário do imóvel. Nós já tivemos uma situação, não sei se você vai lembrar, Rodrigo, mas nós tivemos um inquilino que ele comprou uma piscina de lona, encheu essa piscina na sala de estar, na sala principal do apartamento e soltou peixe para nadar junto com o peixe. Isso realmente aconteceu. Então, assim, fez um aquário. É um negócio completamente absurdo. Como assim? E os demais vizinhos, né, vendo a cena, foram para cima da síndica de uma maneira absurda. Então, a pessoa soltou lá numa piscina de 10 mil litros dentro da sala de estar, peixes para ele nadar junto. A gente teve um caso absurdo também uma vez, que foi um inquilino, no ato de desocupação do imóvel, ele arrancou todos os móveis planejados. Então, Marcos, o que a gente queria saber de você? Conta para nós aí alguma outra situação que você passou, que você falou assim, olha, realmente aqui o contrato bem elaborado fez a diferença nessa locação, entendeu? Porque nós temos um pouquinho de louco em cada uma dessas pessoas e a gente não sabe o que vai acontecer. Então, você já passou por outras situações semelhantes? Olha, tem algumas situações que são engraçadas, né? Mas isso já me remete à importância do que a gente costuma falar de uma vistoria bem feita, né? Para mostrar como o imóvel estava antes da pessoa entrar e como ele ficou quando a pessoa saiu. Eu já vi caso, por exemplo, de imóveis que foram, por exemplo, roídos por cachorro. Foi tipo assim, quando você aparece lá de volta no imóvel, você vê que, tipo, basicamente os seus móveis estão roídos, o seu chão arranhado, né? Já vi situações também que, por exemplo, tem piscinas que foram estragadas, né? Que, por exemplo, o vinil foi cortado, e isso causa um prejuízo tremendo, né? Mas eu confesso que essa do aquário na sala, para mim, foi novidade, né? E nesse ponto o contrato pode prever a segurança que é necessária, principalmente porque a vistoria inicial, quando ela é feita, hoje em dia, com os recursos que a gente tem, fotos, imagens, vai dar ali aquele qual é o momento do imóvel naquele período, naquela data. Depois é só comparar um com o outro e aí ver, por exemplo, foi realmente causado um prejuízo? Olha, esse prejuízo ele vai ter que, com base no contrato, ser ressarcido, né? Foi feita uma benfeitoria, ou seja, foi feita alguma alteração no imóvel, o contrato previa que você poderia fazer a piscina na sala, por exemplo, né? E tipo, você colocou uma estátua fixa lá, isso fica para um, fica para outro, o contrato é que vai definir essas situações. O contrato personalizado também, eu costumo dizer que alguns dos clientes mais exigentes, por exemplo, tem clientes que prezam muito por imóvel que já foram de parentes. Então ele fala assim, olha, eu não gostaria que fosse alterado isso, essa cor deve ser mantida, isso tudo pode ser contemplado. E também tem umas situações interessantes, Tomás, que, por exemplo, a pessoa que está alugando imóvel pensando em morar, ela tem uma preferência, um direito de preferência assim que ela faz essa locação. O próprio contrato pode contemplar esse interesse de forma automática, mas, por exemplo, pensando num corretor de imóveis, se você já sabe disso, você pode colocar ali no contrato, digamos que caso seja feito esse negócio, você como corretor vai fazer essa intermediação, aí você liga os pontos, e aí que eu falo que o contrato bem feito protege tanto o corretor e pode beneficiar quem vai locar e quem, no caso ali, está cedendo a propriedade para a locação.
Eu acho que essa questão da vistoria, ela é muito oportuna e é realmente, assim, é um investimento que é muito bem feito. Porque às vezes você não sabe o que você almoçou ontem. Sim. E o contrato de locação, às vezes ele tem um prazo inicial já de 3, 4, 5 anos, mas isso se estende para o tempo indeterminado. Às vezes a pessoa acaba ficando lá 15 anos no imóvel. Então depois vira aquela discussão de essa parede estava aqui, não estava tão destruído o imóvel, ou a conservação não foi feita da maneira adequada. É uma discussão que acaba ficando sem fim. Então, realmente, a hora que você tem o antes e depois, como se fosse aquelas fotos de corte de cabelo, de algum outro procedimento, entendeu? Olha, tem o antes e o depois. Aí fica aquela questão que contra a imagem você não tem argumentos. Não. E isso eu acho, Fernando e Rodrigo, se vocês concordam comigo, que é uma situação até para a imobiliária que fica muito confortável. Porque a questão realmente, olha, realmente era assim ou não era, e a pessoa que está irregular na situação, seja tanto o proprietário, né? Que às vezes você tem uma situação de desocupação do imóvel, que o proprietário quer que deixe melhor do que quando ele alugou o imóvel. Exato. E do mesmo jeito, você tem que proteger aquele dono do imóvel que na sequência alugou, confiou nesse inquilino aí a manutenção do imóvel e sai e deixa o imóvel destruído. Nós temos um caso, uma situação muito curiosa, que a pessoa tinha dois cachorros grandes mesmo, de porte grande, eram 2 São Bernardos. E a pessoa precisou contratar uma limpeza daquela de final de obra para conseguir devolver a casa ao estado que estava. Então tinha pelo de cachorro na casa inteira, literalmente. Então é importante entrar nessa questão, né? Eu vou passar um exemplo recente para vocês, dessa importância do laudo de vistoria de entrada. Isso também, além do contrato, isso também é muito importante. O cliente, ele fez a locação, né, de uma casa residencial para um casal de locatários. E o comum, a imobiliária, ela manda um vistoriador profissional que só faz isso e faz a relação de todos os detalhes que a casa possui, a condição que está, se está em bom uso, se está em mau uso, em boa conservação, etc. E houve uma falha. Ele não fotografou o externo da casa. E nem ficou constando no laudo a pintura em boa conservação da parte externa de toda a casa. E é uma casa grande. Uma nota. Depois. O que aconteceu? O locatário deixou o imóvel, comunicou e falou, olha, conforme laudo de vistoria, eu estou deixando o imóvel internamente como foi relatado. Ok, ele ficou 5 anos na casa, ele não fez uma pintura externa. As chuvas, o sol, o desgaste natural da pintura, né, porque a pintura não é eterna, criou-se aquelas manchas, escorrido de chuva, etc. Aí a corretora que foi fazer a vistoria final falou, olha, mas a casa não está pintada por fora. Ele falou, mas também não consta no laudo de vistoria como é que estava. Aí houve uma falha. Por quê? O ideal seria fotografar o externo da casa, né, para ter aquela prova de como foi entregue e de como está sendo deixado. E aí causou uma dúvida. O cliente entrou em contato com a gente. Eu falei, olha, é óbvio que a gente presume que em 5 anos uma pintura não é mantida no estado que foi entregue. Então, vamos fotografar da forma que está hoje, vamos executar 3 orçamentos e notificá-lo para pagar. Se ele não quiser, aí teria outros meios judiciais para cobrar, mas a importância do laudo de vistoria bem feito também é uma garantia para o locador, né? Nesse caso, seria basicamente uma discussão a ser evitada, né? Porque a questão da responsabilidade das partes tem que estar muito bem definida no contrato. E aí que tem que ter toda a atenção mesmo. Eu costumo dizer que laudo de vistoria salvam vidas em certos aspectos. É muito simples. Tanto quem está, como o Tomás disse, tem aquele proprietário que quer o melhor por seu imóvel, mas às vezes ele exagera, né? Ele fala assim, olha, ele vai pedir uma tinta melhor do que a que ele colocou, ele vai pedir que, digamos, o chão esteja mais brilhante, que as janelas estejam arrumadas, e ele não entregou o imóvel dessa forma. Um vistoriador experiente, quando chega ali, ele já chega e vai testar todos os aspectos, desde a parte hidráulica até o estado atual do imóvel, e vai relatar isso
muito bem. Antigamente, né, quando a gente não tinha essa parte de fotografia, eu lembro que os laudos de imóveis de mais alto padrão eram feitas assim, que parecia às vezes até descrição de narrativas, né? Umas redações colocando assim, o imóvel conta com imóvel colonial no modelo tal, mas hoje, nessa nova época, gente, é só pega, tira as fotografias e mostram ali. É a prova, né? E é a prova. E é como aquela coisa, contra a imagem não vai ter argumento. Fernando, você já passou por alguma situação inusitada também? Então, até você tocou num ponto, né? No começo é que nem um casamento, né? Tudo são flores, né? Pô, conta comigo, eu te ajudo, se precisar segurar o aluguel, você traz, não, fica tranquilo, todo mundo é amigo, né? E pode deixar que eu vou cuidar bem do teu imóvel. Só que depois, na hora da separação, na hora do divórcio, né? Seja por qualquer motivo que seja, daí cada um puxa para o seu lado, né? E nessa esfera, eu não tenho muita experiência com isso. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu não gosto de locação. Não gosto em que sentido? Eu não gosto da administração da locação. Coisa que eu tenho, tá com a TFF. Vem cliente para alugar com a gente, o André de Vieira, nosso foco é venda, e nós temos imóveis para alocar, para atender a nossa carteira de clientes, os investidores que compram com a gente. E alugamos, fazemos laudos e tudo mais. Mas a administração eu não gosto, eu não tenho esse perfil disso. Então eu tenho poucos casos até disso. Mas aí no que você levantou da questão do casamento, né, que é uma coisa bacana, todo mundo é amigo, laudo de vistoria e tudo mais, vou dar até um exemplo meu. Eu estou desde 2016 no mesmo imóvel, e agora estou numa loucura, aí vocês sabem disso, aí fazendo a obra do novo imóvel que a gente está indo para um lugar até bem mais legal, no Cambuí, etc. Quando eu peguei a casa, né, a casa estava destruída, a gente fez a casa super bacana e tudo mais. E agora, na hora da entrega, né, vou começar a pintar ela por dentro, tudo, fazer aquela coisa toda, até uma pessoa de dentro falou assim, mas você vai pintar? E a pessoa sabe como que era o contrato, mas não está no contrato. Eu falei, claro que eu vou pintar. Sei lá, quem entrar aqui vai mudar a cor, não importa. Mas eu acho que é uma questão ética, né? Eu não posso entregar um imóvel tudo com marca de mão, furo, dedo. Eu vou pintar para o proprietário. É uma questão, acho que, de bom senso. Boa fé. Então é aí que eu ia entrar. Nos conflitos que a gente tem, que a gente ouve no mercado. Aí é você que vai falar isso. Você entende mais que esses conflitos é por um problema de um laudo que não foi bem feito, ou não foi bem discutido, como eles falaram, ou você acha que é mais má fé? Pela sua experiência, no número de casos que você pega por aí, é gente se aproveitando ou é gente que foi vítima da circunstância, que não foi bem elaborado esse laudo, não foi bem visto, bem assessorado? Eu diria que aqui, no Brasil, a gente vê de tudo um pouco. Né? Literalmente é sempre um olho no peixe, outro no gato. A gente tem desde a pessoa que é um inquilino inocente, que acaba sendo, digamos assim, aproveitada por um locador mais malandro, e também a gente tem o inquilino malandro que se aproveita do locador inexperiente. Isso é bem comum ver as duas situações, tá? E nesse quesito, literalmente, não só o contrato bem feito, a vistoria bem feita, mas aí entra também a análise da pessoa, né, que a gente costuma chamar, o termo técnico que o pessoal usa é o due diligence, né, que nada mais é do que essa análise prévia que é feita da pessoa que vai entrar no imóvel, que você pode saber, digamos assim, essa pessoa tem dívidas, ela já locou o imóvel, ela já alocou o imóvel de outra pessoa e não pagou, entendeu? Ela tem, digamos assim, uma garantia que ela possa dar, que ela não vai prejudicar o seu bem, e aí que é importante haver essa investigação para se evitar esses problemas. Né? E Marcos, isso são informações públicas, né? Exato. Então você tem a chance de consultar no site do Tribunal de Justiça, com o CPF da pessoa, com o nome completo da pessoa, para saber se ela tem alguma situação aí já desabonadora. Exato. Então, se você já vem de um despejo por falta de pagamento, meu Deus do céu, se ela já cometeu aqui uma falta lá atrás, por que eu vou me arriscar novamente com essa pessoa? Então, são pequenos cuidados, são detalhes de segundos que uma pesquisa dessa demora para ser realizada, que pode te evitar uma dor de cabeça no futuro do tamanho do mundo. Ô Tomás, me diz uma coisa, como é que ficou a questão? Você levantou a questão da piscina com peixe, como é que ficou? Como é que finalizou? Porque agora eu aprendi que tem que ter uma cláusula no contrato, proibido piscinas de acima de 1.000 litros com peixe, sei lá. Essa necessidade de um contrato personalizado, né? Se são peixes de água doce,
curso Peixes de Água Salgada, mas a situação dessa história que ela terminou de forma fantástica, assim, tanto é que a hora que vem a notificação da síndica, ela é uma coisa muito engraçada, né? Porque, olha, não consta aqui dentro do regulamento interno do condomínio a possibilidade de você ter uma piscina dentro da sua unidade, quanto mais soltar peixes para nadar dentro dela. E essa pessoa, e até por regras do próprio Código Civil, era uma pessoa com uma dificuldade muito grande de convivência dentro de um coletivo, dentro de uma comunidade. E existia realmente a faculdade, né, de serem aplicadas multas, e essa multa ela vai aumentando cada vez mais, até o ponto realmente dessa pessoa ser retirada lá dessa alocação desse apartamento. Então, assim, ele acabou sendo expulso do prédio. Tá? Então, não teve como manter nem ele, nem o aquário natural que ele fez lá para nadar com seus peixes. Mas vamos para as dúvidas. Um exemplo. Esse proprietário de imóvel que morava no bairro, né, e por circunstâncias de mudança, resolveu disponibilizar o imóvel dele para locação. Fala pra gente, Marcos, o que você aconselharia? Prazo de locação? Um exemplo, se ele ajusta um determinado prazo com o locatário, e está contando que ele vai ficar tantos meses com aquele pagamento de aluguel, mas de repente a circunstância muda e ele quer sair antes desse prazo. Quais são as consequências? Nessas situações, o prazo usual que a lei prevê é no uso residencial de 30 meses. Né? Esse uso do imóvel, quando você faz ali a previsão por esse prazo, né, protege as duas partes. Caso o inquilino saia antes desse tempo, né, ele tem que pagar uma multa proporcional ao tempo ali estipulado em contrato. Normalmente, como isso funciona? São aqueles 12 meses, né? Tipo assim, você tem que ficar pelo menos 12 meses no imóvel. Tem ali, caso você saia, digamos, no primeiro dia, você paga uma multa que pode chegar até 3 vezes o valor do aluguel. Nesse caso, a partir do momento que você vai ficando no imóvel até esses 12 meses, essa multa vai diminuindo proporcionalmente. Né? E, por outro lado, também, o proprietário não pode te tirar no imóvel nesse tempo. Né? E, assim, essa situação normalmente se resolve dessa forma. Só que, claro, gente, e isso é algo que eu sempre defendo, sempre tem que ter espaço para o bom senso entre as partes. Tá? Tem um caso que eu peguei recentemente que, por exemplo, a proprietária, ela ficou desempregada, precisava pedir o imóvel, eles tinham acabado de renovar, né? Ela conversou com a inquilina. Em tese, pode se tirar dali? Tem toda uma discussão que vai colocar, mas às vezes, gente, uma boa conversa, a imobiliária atuando nesse caso também conseguiu um imóvel até melhor para essa inquilina e tudo ali se resolveu. E a gente sempre parte muito para essa parte da composição, né? Que é para tentar resolver essas situações também. O Marcos, ele tocou na questão da vacância e tudo mais. Eu tenho visto a minha percepção dentro do mercado e acompanhado os nossos clientes. Não sei se é a mesma de vocês até para compor isso daí. O mercado é cíclico, né? Mas então hoje eu tenho visto que estão aparecendo de fato mais imóveis comerciais disponíveis para locação. Agora, os residenciais, apesar do número enorme de lançamentos que nós tivemos, estamos tendo, entregas de prédio e tudo mais, isso, a minha concepção, está sendo absorvida. Ou seja, tem apartamentos principalmente menores, loca muito rápido, né? Mas os comerciais estão ainda ficando. Será que isso, eu que estou vendo isso, ou isso é resultado dos 60-40 que ele falou, ou é um momento de mercado mesmo, de taxa Selic alta e tudo mais? E Fernando, ainda tem uma coisa muito curiosa, né? Dentro ainda desse espaço para locação, desses imóveis, existem aqueles ainda que são preferidos. Então, até em razão da própria pandemia, você tem situações em que procura-se hoje, na verdade, um grupo gigante de serviços dentro daquele condomínio que você está procurando para fazer uma locação. Então, hoje você tem, na verdade, condomínios que viraram resorts. Então, eles oferecem a famosa quadra de beach tênis, que parece que hoje não tem mais lançamento sem quadra de beach tênis, virou obrigatório. É a nova paleta mexicana. Paleta mexicana. Exatamente, é a bola da vez. Né? Então, a quadra de beach tênis, você tem academias maravilhosas e assim por diante. E o que a gente observa, pelo menos, é que determinados prédios, determinados condomínios
é uma briga absurda para alocar. A gente sabe até histórias de corretor de imóvel segurando a chave, escondendo a chave para não dar tempo do outro mostrar. Então tem locações que acontecem no mesmo dia da desocupação. É curioso esse movimento, né? Então, até hoje, né, no momento com uma taxa Selic alta, observa-se realmente uma crescente da alocação. A pessoa, a hora que vai fazer as contas nesse momento, fala, talvez eu espere um pouquinho para fazer uma aquisição e eu prefiro realmente locar, partir para um imóvel que me ofereça todos esses recursos. Deixa o dinheiro investido lá rendendo, paga um aluguel e não precisa disponibilizar. Mas é como do o Fernando capital. mencionou, são ciclos. São. Né? Então, a hora que cai uma taxa Selic, é oportunidade para aquela pessoa para fazer um investimento. Tem gente que está com dinheirinho parado, tem gente até querendo utilizar o FGTS, o saldo do FGTS para fazer uma aquisição. Então, assim, são os momentos, são as janelas que o mercado abre. Exatamente. Mas voltando às dúvidas, porque eu tenho muitas dúvidas. Você explicou dessa questão do prazo. Então, 30 meses, uma locação residencial, ok. Se o locatário resolve sair antes, tem a multa proporcional. Mas, e se o inquilino não sai, o prazo de 30 meses expira, como que fica aí a situação? Esse contrato vai até quando? Como que é isso? O contrato ele passa a viger de forma técnica, de forma indeterminada. Né? A partir daí, esse contrato, ele, por força de lei, ganha certas características. Mas, basicamente, passando esse prazo, o próprio proprietário pode já pedir o imóvel de volta, dando ali 30 dias para que o inquilino saia, né? E você também já pode sair também do imóvel apenas comunicando o proprietário. Né? Então, aí a situação fica mais simples. O problema normalmente mora antes de se completar esse período. Aí a gente cai naquela questão, tipo assim, e contratos inferiores a 12 meses, como funciona? A gente pode cair até no eventual contrato de temporada. Tem a questão também aí que muito se fala de Airbnb. Então, eu diria que o melhor dos mundos é quando o inquilino chega no imóvel, você consegue ficar com ele ali os 30 meses de forma tranquila, e aí depois desse ponto, eu acho que tem uma certa tranquilidade, tanto quando um quer sair, ou quando você quer pedir para que seja desocupado o imóvel, que a lei protege esse período mínimo, né? Porque também é aquela questão, se você está dando o imóvel para um comércio, é um cenário, mas para uma residência, quem está alocando ali quer morar, ele quer ficar um tempo ali, ele não quer correr o risco de sair de lá da noite para o dia. Marcos, você falou do Airbnb. Eu peguei e fiz uma locação Airbnb lá, 5 dias. O cara destruiu, ou roubou coisa nesse apartamento. Quem que eu vou acionar? Eu vou acionar ele, eu vou acionar o Airbnb, eu vou acionar os dois. Ou se o cara não sai de lá? É reintegração de posse? O que é? Eu nunca vi esse problema, né? É uma coisa que funciona. Né? Tem funcionado, super rentável, excelente. Mas sei lá, agora você falou, me deu essa dúvida aí. Então, essas relações, elas ainda estão em muita discussão, né, no que a gente chama da jurisprudência, né, que tem decisões para todos os lados. O Airbnb, primeiro, ele é entendido como uma modalidade um pouco diferente da locação. A lei de locação, ela não tem uma aplicação clara nessa situação, né? Então, de qualquer forma, a gente aplicaria os princípios mais básicos. Por exemplo, quem causou o prejuízo tem que ressarcir. Você pediria ali, no caso, obviamente, você aciona a pessoa que causou aquele dano, e aí você também pode até estipular um eventual acionamento do Airbnb ou alguma coisa assim, né? Porque eles também têm a responsabilidade de quem eles estão colocando ali. Só que aquela coisa, isso aí vai dar briga, vai dar discussão, porque um lado com certeza vai falar assim, não tenho responsabilidade, cobre dele, né? E basicamente isso aí, para ser evitado, é a mesma forma. Tentar ver quem está entrando ali, ver, por exemplo, o Airbnb tem perfil, né? Por exemplo, Sim. quando as pessoas ocupam o imóvel ali, né? É verdade, né? Porque então, se a gente parar para pensar, o Airbnb está fazendo o trabalho quase do corretor, ele está sendo um facilitador, está ligando as partes. Então, também não tem responsabilidade. Você tem que, no máximo, oficializar para ele poder te dar as informações sigilosas desse cliente, lá endereço, alguma coisa assim que você não Fernando, tem. mas acho que existe um seguro também. Exato. Tem? Do Airbnb, não existe, Tomás? Existe. O que acontecer no imóvel em razão daquela locação de curto prazo, o Airbnb, você aciona o Airbnb e ele aciona esse seguro. Então, eu sei que você comprova, determina... Olha, a pessoa trouxe um pet aqui que destruiu a parte... Até porque os imóveis de Airbnb, o curioso é que eles já são locados, na sua grande maioria, inteiro recheado com eletrodomésticos. É aquele flat, aquele apart hotel. É a pessoa que está escapando de um hotel
para permanecer, às vezes, alguns dias a mais, uma semana, 15 dias. Então, ele já vem realmente com roupa de cama, com tudo que tem direito. E pode acontecer essa situação da pessoa acabar furtando uma TV e assim por diante. Então, tem a questão realmente da vistoria, da entrada e da saída e o confronto. Tá? E uma outra questão. Se o imóvel está alocado e o proprietário, durante o contrato de locação, recebe uma proposta de venda desse imóvel e quer vender o imóvel que está alocado, como que se resolve isso? Então, basicamente, por lei, né, quem está alocando o imóvel tem um direito que não precisa constar em contrato nenhum, porque a própria lei prevê o chamado direito de preferência. O direito de preferência, como funciona? A primeira proposta que você tenha, digamos, vamos supor, aquele imóvel vai ser vendido, vamos colocar números aqui, por R$300 mil. A pessoa que mora ali tem de ser comunicada dessa intenção de venda por esse valor, e se ela cobrir esse valor, ela tem preferência nessa compra. Caso ela não exerça essa preferência, né, aí sim esse imóvel pode ser vendido para um terceiro. Só que aí existem vários cenários possíveis que a gente pode analisar, né? Por exemplo, tem um caso meio emblemático, né? Não vamos citar nomes aqui, mas, por exemplo, tinha um proprietário que tinha uma loja, tá? Eu vou dizer aqui que é de calçados, né? Ele pediu para que a pessoa, no caso, deixasse o imóvel, e aí o que ele fez? Ele colocou lá no mesmo lugar uma outra loja de calçados, aproveitando do ponto, aproveitando daquela localidade, né? E aí que, por exemplo, a gente fala de boa fé e de má fé, né? Lá na frente, isso aí foi para o tribunal, né? Cada um defendeu seu ponto de vista. A jurisprudência acabou entendendo que, nesse caso, quem fez isso era o tal do malandro, né? Aquele que se aproveitar da situação. E, basicamente, quem foi prejudicado foi ressarcido por isso, porque, de forma bem básica, ele teve essa má intenção, o direito de preferência ele não foi exercido, ele passou isso para outra pessoa que se aproveitou do ponto, e esse ponto foi utilizado de uma forma, digamos assim, errada, sem dar o direito de preferência. Nas residências, isso é muito comum também, né? Tipo assim, o proprietário vê com alguém ali, tenta colocar o inquilino para fora nesse meio tempo, né? Para depois vender para um outro. Isso, inclusive, é punido severamente pela lei, né? Quando a gente começa a identificar esses casos. E também isso pode ser discutido antes. Como a gente colocou ali um contrato que você já sabe que você vai locar aquele imóvel com a intenção de morar, você pode colocar uma cláusulazinha lá, já protegendo isso. Ou ainda, existe uma coisa que tem algumas pessoas que não usam, né, que é a cláusula de reserva. Para que serve a cláusula de reserva? Se você tem um imóvel comercial, por exemplo, você coloca essa cláusula dizendo que, tipo assim, olha, quem for comprar esse imóvel vai saber que esse imóvel está alugado por tanto tempo. Então, ele tem que aguardar o final desse período, tá, para poder pedir o imóvel, desocupá-lo, né, ou ainda fazer ali, no caso, uma ação de despejo. Essa cláusula é muito útil, por exemplo, nas relações comerciais, porque você pega essa cláusula, leva esse contrato para o cartório de registro e coloca no imóvel para dar publicidade. Quando você faz isso, automaticamente você está protegido por aquele período. Entendi. Eu tenho uma dúvida sobre essa questão da preferência. Eu já sei disso, né? Ok, eu tenho a preferência. Essa oferta, vamos usar os R$300 mil que você colocou. Então vamos lá, você está alocando a minha casa, eu falo assim, Marco, eu só recebi uma oferta aqui de R$300 mil. Você, inquilino, você tem que saber que o formato dessa oferta, são 300 mil à vista, são 300 mil financiado, vamos falar que seja à vista. Você falou, peraí, eu vou exercer meu direito conforme a lei me dá e eu fico com a casa com os 300. Uhum. Só que eu não tenho 300 à vista, é 300 financiado. E aí? Eu sou obrigado a ir na tua, aceitar e vender para você ou não? Fala, peraí, 300 à vista é melhor. Essa prerrogativa existe? O que a lei fala em relação a isso? Eu ia entrar justamente nessa dúvida. Eu nunca vi ninguém falando disso. Exatamente, ou seja, é só questão do valor ou é igualdade de condições, entendeu? Como é que funciona isso, Marcos? Tem a questão de igualdade de condição e a questão da proposta da oferta como ela é feita. Tá? Ou, por exemplo, os 300 mil à vista é melhor para quem está vendendo, né, do que, digamos assim, receber isso de forma parcelada. Mas aí a gente entra num campo que é meio minado. Por exemplo, a pessoa pode chegar lá e financiar, isso vai demorar um pouquinho mais, entendeu? Mas aí ele pode cobrir nessa situação. Como fica o proprietário nesse caso? Né? Normalmente a gente coloca que em igualdade de condição, o que a lei diz basicamente a melhor proposta, a mais vantajosa para o proprietário é a que vale.
Né? Tem muito esse entendimento, mas isso aí também é outra coisa que pode dar muita briga. O cara chega e fala, não, eu pago 350, tem uma Cayenne blindada 2008, Tabela FIP, mais 50 mil a mais você tá pedindo, e aí, qual que é Aí não tem como, né? Mas é necessário registrar o contrato de locação na matrícula do imóvel para ter esse direito, ou isso já não é mais necessário? Então, tem muita gente que não sabe dessas situações, mas isso traz segurança. O registro, né, aí a gente entra um pouco nessa ótica do direito registral, ele traz a publicidade, o que é, a partir do momento que aquilo está no cartório, quem for fazer, por exemplo, a compra desse imóvel ou a locação, vai checar a matrícula. A matrícula é como se fosse o RG do imóvel. E ali vai estar constando, opa, tem alguém aqui que está no imóvel, eu sei que tem um inquilino ali. Isso é até bom em situações que, por exemplo, quando você vislumbra a compra do imóvel, você já registra o contrato de locação, porque daí se tiver digamos assim, aquele malandro que quer burlar o seu direito de preferência, ele não tem como, porque quem vai chegar ali, tipo, já vai ver que o contrato tem a locação ali feita e você pode usar isso para exercer o seu direito de forma mais tranquila. E é público, né, Marcos? Público. Qualquer um tira a matrícula no cartório onde o imóvel está registrado e ela atualizado, o que consta lá é que realmente existe para todos os efeitos. E aí que vem a parte da segurança que a gente fala, do tal do due diligence, por exemplo. E uma imobiliária competente, um bom assessoramento, vai te proteger nesse quesito, porque às vezes só de colocar na matrícula essa informação, você elimina vários problemas de uma vez. E em qualquer compra e venda, em qualquer negociação, dos documentos necessários, a primeira coisa é a matrícula atualizada do imóvel. Atualizada. Se tiver uma penhora, se tiver uma hipoteca, se tiver qualquer outra restrição, você sabe o que está constando na matrícula, que realmente é o que condiz lá com a realidade. Então qual que é a dica? O interessado em comprar um imóvel que esteja alugado, além de retirar uma matrícula atualizada, na hora de exigir a documentação, eu acho que o ideal também seria pedir ao dono do imóvel aquela carta de... Como é que chama, Marcos? De preferência? O inquilino não exerceu o direito de preferência. Você notificou ele para que ele exerça esse direito. É importante. É importantíssimo. É a prova. Ele deu o prazo para o inquilino adquirir o imóvel em igualdade de condições e o inquilino deixou passar esse prazo. Ou tem duas possibilidades. O inquilino se mantém absolutamente inerte, silente, deixa passar o prazo de 30 dias para exercer o direito de preferência dele. Ou, caso contrário, ele pode, por escrito, antes desse prazo, manifestar que não tem interesse no imóvel, ou pelo contrário. Eu não sei se você vai lembrar, mas nós já tivemos um caso desse, inclusive em Minas Gerais, em Belo Horizonte. O inquilino foi notificado sobre a venda do imóvel e ele falou sim, eu quero. Eu nunca vi isso. Nós queremos, né? Nesse preço aqui, nós temos interesse em adquirir esse imóvel. E mesmo assim o proprietário foi lá e vendeu para terceiro. Então existe uma discussão judicial em andamento justamente para que o inquilino tenha esse direito previsto em lei valendo. Ou seja, ele vai pagar ao mesmo valor que esse terceiro pagou e vai ficar com o imóvel. Então essa é realmente uma previsão legal. Ele já está lá há mais de 2 anos... respaldado por uma ordem judicial, exatamente. E deve ter cara que oferece para o inquilino por X e vende por menos X, né? Sempre tem alguém pensando numa saída, né? E aí deve dar um outro problema. Se o cara for ver a matrícula por quanto Como passou. é que fica nessa situação, Marcos? Isso daí é uma questão que a lei pune, né? Existe uma punição específica nesses casos. Se você comprova que houve um cenário assim, que seu direito também de preferência, ele foi, digamos assim, burlado, né? Para não falar, sabe? Essa malandragem a gente vê sempre no mercado. Né? Você pode entrar com uma ação para desfazer esse negócio e exercer o seu direito ali de forma imediata. E, infelizmente, gente, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Ô Marcos, deixa eu falar. Nós já falamos aqui sobre as principais características e a importância de um contrato de locação bem feito, escrito. Nós já falamos aqui da questão do tempo de vigência, né, dos prazos desse contrato de locação. Nós já entramos aqui no direito de preferência. Agora eu gostaria de chegar numa situação muito, muito, muito importante, que são as garantias, né? Então, quais são os tipos, as modalidades de garantia de um contrato de locação? E agora eu vou lembrar de um professor nosso de faculdade que ele falava o seguinte: quando alguém te pede para ser fiador, ou você vai ficar numa situação ruim no contrato,
ou com a pessoa que te pediu, porque não tem vantagem nenhuma. Então, diz aí para nós, quais são os tipos de garantia desse contrato de locação? Isso me remete a um professor também, ele dizia assim, seja fiador e serás maldito, né? As garantias previstas em lei, tá? Inclusive isso gera um pouco de dúvida nesse sentido. A gente pode falar dos tipos básicos, que é a caução, né? O próprio fiador, e também você pode dar em garantia, hoje tem aquele seguro-fiança, que hoje são planos de capitalização, né? Onde entra um pouco dessa polêmica por exemplo, tem muita gente que coloca lá o fiador dando um tal imóvel em garantia. Há quem entenda que isso é uma nulidade, dependendo de como tiver no contrato, porque é uma dupla garantia, inclusive. Porque o fiador é uma garantia pessoal. Não é o imóvel dele que está garantindo, é o CPF do fiador que faz essa garantia, né? O que a gente costuma fazer é tipo assim, olha, e por sinal ele tem esse imóvel também, mas o fiador responde com todos os bens dele, né? E aí entra a questão da caução. Eu às vezes posso colocar lá um imóvel de terceiro, esse terceiro não precisa ser um fiador, né? E esse imóvel de terceiro serve como caução para o imóvel. A caução também pode ser carro, pode ser valor em dinheiro, pode ser cheque. Isso é a previsão entre as partes, né? O que a gente observa, inclusive, quando se trata de caução, é aquele depósito de 3 aluguéis. Exato. Isso existe também, né? E eu acho uma coisa importante a gente mencionar, até uma curiosidade. Você não pode exigir no mesmo contrato vários tipos de garantia, né? Então, não posso ter o seguro-fiança, a caução e ainda a figura do fiador. Então, um deles só é o permitido por lei, é isso, Marcos? Exato. Inclusive, aí que eu falo que o pessoal erra bastante nos contratos, né? Quem faz coloca o fiador com o imóvel dele mais ou menos em caução, ele está pedindo uma dupla garantia. A lei diz que isso, inclusive, é uma contravenção penal, dependendo da forma com que você descreve isso. Como foi colocado, eu não posso chegar lá e pedir um seguro e posso pedir uma caução. E hoje em dia também tem algo que é bem desconhecido, que a gente pode até falar de imóveis sem garantia, que tem suas vantagens também. Por exemplo, se eu faço uma análise prévia da pessoa, vejo que ele é um bom pagador, e no caso ali, estou tranquilo com essa locação, eu posso até locar sem garantia. Mas, poxa, o que eu ganho com isso? Processualmente falando, quando você faz a locação sem garantia, você consegue uma medida para tirar ele de forma antecipada do imóvel. Você não tem que aguardar todo o prazo legal. Ao passo que, às vezes, a pessoa vai lá, dá uma garantia, né, e você demora uma eternidade para conseguir tirar ele com a ação. Isso é uma questão hoje que tem bastante gente que usa essa estratégia. Porém, o interessante da caução é exatamente isso. Pode ser qualquer coisa. O pessoal acha que às vezes precisa ser, por exemplo, o depósito de até 3 aluguéis, né? Que precisa ser um depósito em dinheiro. Só que hoje tem produtos no mercado que, por exemplo, o brasileiro é esperto, né? Tinha o seguro-fiança. Basicamente, você pagava 2 aluguéis ali, aquilo ficava para o banco te garantia. Aí o que o pessoal fala assim, opa, mas espera aí, eu vou pagar mais 2 aluguéis, né, sendo que eu vou cumprir o contrato até o fim e vou perder isso? O que os bancos começaram a fazer? Capitalização. Tipo, você recebe parte desse dinheiro de volta, né? Então, é sempre legal você conversar com um corretor ou com um advogado para ver quais são as opções. Porque, vez mais, cada contrato é contrato, cada caso é um caso. Às vezes, você pode não ter o dinheiro ali para dar, mas, você não quer pegar meu carro de garantia? Né? Aí, o proprietário esperto faz o quê? Pega isso aí, da mesma forma, lembra que a gente falou do cartório? Eu levo no cartório de documentos de registro e coloco lá que aquele bem está dado de garantia para mim, chego lá no Detran, por exemplo, faço uma observação assim e você está respaldado. Mais fácil. Exato. Mas você vê, pela tradição, né, muitos contratos de locação são feitos com fiadores, antigamente eram os fiadores, hoje já tem esses produtos, mas essa dica que você deu é interessante. Se você não condiciona uma garantia e esse locatário falha, você tem mais rapidez em tirar ele do imóvel, né? Exato, você consegue uma tutela ali, digamos assim, a famosa liminar, para conseguir tirar a pessoa, e isso é concedido basicamente dos casos que eu acompanhei, quando não tem garantia, o juiz realmente vê em pouco tempo. Que sempre quando tem a discussão, o pessoal pensa assim, nossa, mas como é que funciona o despejo e tal? Gente, você tem que, como proprietário, você vai ter que mandar um caminhão lá,
para que a pessoa tire as coisas. Tem casos até que precisa de reforço policial para chegar lá, que tem que quebrar portão e fazer isso. E esse processo, quando tem a caução, isso tudo demora até você conseguir essa ordem que o Estado libere você para entrar na propriedade de alguém, né? E aí, Rodrigo, é o que a gente conversou, isso corta caminho. Você consegue uma ordem muito mais rápida, você não vai ter toda aquela dor de cabeça no processo. Então, inclusive, tem muito corretor que sabe do perfil do cliente que pode usar isso, né? Às vezes, por exemplo, não consegui um fiador, mas tá bom, eu não preciso do fiador. Que tal você me dar um bem de terceiro como garantia? Esse bem vai ser calcionado, é uma calção. Ah, mas o meu fiador, ele não tem um bem. Não tem problema. O fiador, ele responde com o CPF dele. Ele está dando a garantia. Quando eu executar esse fiador, ele vai responder. Por exemplo, a gente pode entrar tentando penhorar a conta dele, se ele tiver carro, etc. E isso é bem interessante, porque é aquela coisa, tem corretor que perde negócio por causa disso, por exemplo. Ô, Marcos, e ele responde, inclusive, de forma solidária. Exato. Né? Então, é bem ele exato. responde tanto quanto o inquilino. Não é, tentarei todas as possibilidades de receber do inquilino e depois que eu vou para cima do fiador. O que acontece, na verdade, ele responde pelo débito simultaneamente a esse inquilino. E tem uma outra situação que é importante a gente comentar aqui, que é a questão de um prazo determinado de locação. Tem um contrato de 3 anos, ou 4 anos, 5 anos, e o fiador acha que simplesmente pelo término do contrato ele ficou isento de qualquer obrigação. Isso não acontece, né, Marcos? Exato. O fiador, ele vai responder, vamos supor, o contrato acabou e foi verificado ali que existem danos no imóvel, o fiador pode ser acionado. Né? Não à toa, meu professor fala que você, se for fiador, serás maldito. Né? E tem a questão que é interessante também, que, vamos supor, você é fiador de um imóvel. Isso tem algumas pessoas que confundem e não sabem. Né? Você viu que o inquilino não está pagando, né? E aí fala assim, poxa, mas eu vou responder até o fim? Não. Você pode comunicar ao proprietário que você está deixando esse cargo, você responde por um período, salvo equívoco 120 dias ainda, e depois disso você para de responder. Faz isso para o quê? Para, tipo, aquela coisa, a pessoa está devendo, né? Aí para essa sangria e sai dessa relação. Porque o fiador responde com todos os bens que ele tem, né? E aí a discussão que vai ter com relação a bem de família, né? Que a gente sempre entra nessa seara também, mas isso aí é um pouco mais específico, né? Então, a qualidade de fiador não é bom para ninguém, né? Tem que ser muito amigo, como dizem, para ser fiador. É isso aí. Gente, mais alguma pergunta? Ô, Marcos, eu tenho uma curiosidade. Existe alguma situação em que a lei do inquilinato não se aplica? Sim. A lei do inquilinato em si, né, ela é voltada mais para a chamada locação residencial, locação comercial. A própria lei fala na locação por temporada, né, que é aquela superior ali, que tem um prazo estipulado de 90 dias. Quero alugar um imóvel para ir para a praia. Exato, né? Que essa lei tem essa previsão, mas é uma dinâmica diferente, né? E ela não se aplica, por exemplo, quando você vai alugar uma vaga de garagem. Tá? Você tem a sua vaga, essa lei não se aplica. Aí a gente aplica as disposições do Código Civil, né? E a gente costuma dizer também que, por exemplo, as pessoas, eu trabalhei no Procon uma época, né, em que se pese o direito do consumidor não tem essa aplicação direta, né, sobre a questão do inquilinato, eu ficava na portaria, muita gente perguntava, mas eu tenho um problema que o proprietário do imóvel estava assim, então, mas aqui no Procon a gente não cuida disso, né, é um outro assunto que você tem que ver. E a dúvida que sempre apareciam lá, quando eles batiam na porta, tem relação com isso, né, porque, querendo ou não, as pessoas ficam com essa dúvida. Agora, quando a gente pega a temporada e a aplicação do direito normal, a gente cai no Código Civil, tá? E tem gente que chegava lá achando que o direito do consumidor era aplicado, que o Procon tinha que resolver o problema dele. Eu falei assim, não, isso não se aplica, né? Porque isso que você alugou, o seu carro, né, quando você loca para alguém, não se aplica esse tipo de coisa. Se aplicam disposições próprias do Código, né? E aí tem bem essa questão que o povo confunde bastante. A lei se aplica em certas situações e certos casos. Na locação, quando você está fazendo a locação direta do imóvel, é um cenário. Comercial é outro cenário. Airbnb é um outro cenário, tá? Que é um outro tipo de locação que ainda muito se discute, porque é algo bem recente. E quando você vai alocar um bem também, aí é outro cenário. Por exemplo, um é Código Civil, outro é a lei do inquilinato, e aí o Airbnb são entendimentos que estão sendo construídos ainda, e seria até interessante se eles pensassem numa lei própria para esse tipo de coisa.
Boa. Legal. Ótimo. Que aula, hein? Pô, Que show tá isso louco, daqui não é um muito podcast, legal, é uma muito aula legal. magna. Muito legal mesmo. O cara entende muito. Obrigado, viu? Obrigado por esclarecer todas essas dúvidas. Tem milhares de outras ainda. Eu gostaria que você voltasse aí também com a gente outro dia, pra gente poder bater esse papo, senão ficar segurando você aqui. Será um prazer. Exatamente, a agenda dele é concorrida, né? É, claro. Que bacana. É um tema que, assim, envolve inúmeras dúvidas, discussões, mas a gente tem um tempo, né? E desde já agradeço a sua honrosa participação aqui conosco, por dividir esse conhecimento aqui com o nosso público, né? E vamos encerrar esse episódio agradecendo mais uma vez. Os seus contatos nós vamos deixar registrado aqui no campo abaixo do vídeo. E é isso aí. Fernando? É isso aí, Tomás. gente. E agradeço mais uma vez a todos aí. Quem gostou, se inscreva no canal, ative as notificações, vamos seguir a gente. As redes sociais todas vão estar na descrição do vídeo, né? Que bate-papo gostoso, Sem né? dúvida, sem dúvida. Essa Essa é a caneca ideia. ficou maravilhosa. Teremos sorteio em breve, então nos sigam, tá certo? Legal. Um forte abraço. Gente, muito obrigado e até o próximo Código Imobiliário.